Olá pessoal, vamos dar continuidade agora à nossa segunda parte da aula sobre a medula espinhal. E aí, para a gente retomar então o que nós estávamos vendo na aula anterior, vamos recordar que a medula espinhal ela é um prolongamento do sistema nervoso central, faz parte do sistema nervoso central e está alocada, está protegida dentro do canal da coluna vertebral, tá? Ela se situa posteriormente ao corpo da vértebra, então é importante você ter essa clareza aqui na estruturação, Aqui a gente tem a região do corpo da vértebra, os processos que nós já estudamos. Entre uma vértebra e outra, nós temos um disco intervertebral que é de material à base de colágeno e outras proteínas, tem um papel bastante importante de amortecimento entre uma vértebra e outra, tá? E a medula espinhal está aqui atrás, posteriormente a essa região do corpo da vértebra, tá? Então a medula espinhal está aqui. Nós também já reforçamos bastante da aula anterior o fato de que a medula espinhal vai funcionar como uma importante via de passagem, Então, tanto de fibras que descem de regiões superiores do sistema nervoso central, como, por exemplo, regiões que vão dar ordem para a gente conseguir executar determinados movimentos, vão passar pela medula espinhal até conseguir se direcionar efetivamente aos grupos musculares que a gente quer movimentar. A mesma coisa vale para a sensibilidade, só que no sentido oposto. Tudo aquilo que é captado de sensibilidade na nossa periferia pode ser levado até o sistema nervoso central em vias mais superiores para processamento, E aí vai esse trajeto até chegar em níveis elevados do sistema nervoso central, passa pela medula espinal, tá? Nós falamos também no aspecto do corte transversal dessa medula, Que ela tem algumas características e alguns referenciais estruturais importantes. Então, nós colocamos aqui a fissura, que é anterior, o sulco, que é posterior. Nós temos aqui a parte toda de substância branca, que é onde nós vamos ter o predomínio das fibras, e a parte de substância cinzenta, que é onde predominam, então, corpos de neurônios, que a gente já vai entender o que esses corpos estão fazendo aí, para que eles servem, tá? Aqui a gente tem as colunas, nesse segmento em que nós estamos aqui da medula, a gente consegue ver coluna anterior, e coluna posterior, tá? Aqui a gente não está vendo aquela coluna lateral ou intermédia, que é mais característica dos níveis baixos ali da medula em nível cervical e da parte torácica também, tá? Outro ponto que eu quero reforçar aqui para você é que a gente consegue dividir a medula, em determinados segmentos. Isso também vai ficar mais claro para você já já. Mas por que isso é importante? É viável que você imagine a medula como se ela fosse um prédio, tá? E aí, num prédio você tem andares, e na medula espinal você tem essa equivalência. É como se ela fosse um prédio e cada segmento dela fosse um andar, tá? Então aqui a gente está olhando para um determinado andar, entendendo que um andar, entre aspas, da medula, ou nível medular, que é o correto, Cada um desses níveis ou segmentos medulares aqui corresponde à saída de um par de nervos espinhais. E a gente já vai entender o que são esses nervos, tá? Então, em um determinado andar, sai um par de nervos. Um par porque é um de um lado e sai o outro do outro. No andar de baixo, sai outro par. Um para um lado, outro para o outro. No andar de cima, a mesma coisa. Um para um lado, outro para o outro, tá? Esses andares, então, são os níveis ou segmentos medulares. Bom, pessoal, posto isso, a gente pode agora evoluir um pouquinho para a nossa compreensão sobre a medula, tá? E aí agora a gente vai falar mais especificamente da questão dos nervos espinhais, certo? Então, os nervos espinhais são aqueles que fazem conexão com a medula espinhal, sendo então responsáveis pela inervação do tronco, dos braços e parte também da cabeça, tá? Aqui a gente tem também membros inferiores, tá? Aqui tá só superiores, mas membros inferiores também, ok? Porque você vai ter partes mais baixas aqui, tá? Então, acrescente aí no seu slide, desculpe eu não ter visto, dos membros superiores e inferiores e partes da cabeça, tá? Correspondem aí a um total de 31 pares de nervos espinhais. Então, nós temos 31 pares de nervos
que fazem conexão com a medula espinhal e têm a responsabilidade de inervar, tanto pelo sentido motor quanto pelo sentido sensitivo, o tronco, os braços, as pernas e uma parte da cabeça. Tá? Esses 31 pares que correspondem então aos 31 segmentos medulares estão assim distribuídos. Nós temos 8 pares de nervos espinhais cervicais, 12 pares de nervos espinhais torácicos. Cuidado, não é torácico, tá? É torácico. Tudo que diz respeito ao tórax é torácico, tá? 12 pares torácicos, 5 pares de nervos espinhais lombares, 5 pares de nervos espinhais sacrais e 1 par de nervo coxígeo, tá? Às vezes tem um pouquinho mais de um, mas a gente vai com que são vestigiais, né? Ou seja, já são vestígios evolutivos, não tem uma funcionalidade muito grande. A gente vai considerar um par só aqui, tá? E aí isso está representado aqui na nossa imagem na lateral. Nós temos aqui em verde esses nervos cervicais, então esses 8 pares cervicais aqui. Ah, mas a gente só tem 7 vértebras cervicais. Sim, você tem razão, são 7 vértebras cervicais, mas são 8 pares de nervos cervicais. E por que a gente tem 8 pares? Porque o primeiro sai por cima da primeira vértebra, então já começa a contar aqui o C1, o primeiro nervo cervical. Ele sai acima da vértebra C1. E aí depois você vai ter o C2 saindo acima da C2 e assim por conseguinte, até você ter as 7 vértebras cervicais e 8 pares de nervos espinhais cervicais, tá? Então aqui a gente tem isso, agora em azul representados os 12 pares de nervos torácicos, e aí a gente fala também, né? T1, T2, T3, T4, T5, já pode ir chamando a sua atenção o fato de que você vai tendo aquela diferença, né, de correspondência vértebro-medular, porque você deve se lembrar da aula passada que o crescimento da coluna vertebral é diferente do crescimento da medula espinal. Então, até o 4º mês de gestação, eles crescem juntos e depois a coluna vertebral cresce mais e vai puxando para baixo as raízes, né, que saem através dos forames intervertebrais. Então, aqui são 12 pares de nervos torácicos. Depois nós temos os 5 pares de nervos lombares, que estão em roxo aqui, tá? E os 6 pares seguintes, que são 5 pares sacrais, que estão aqui em vermelhinho, mais um par coxígeo, que é muito pequenininho, tá? Essa região final toda aqui, dentro da coluna vertebral, no nível de L1, L2 aproximadamente para baixo, até os níveis sacrais, o que nós vamos ter é aquilo que discutimos na aula anterior, que é a cauda equina, né? Então é na verdade um conjunto das raízes dos últimos pares de nervos espinhais que estão dispostas na forma como se fosse um rabo de cavalo, por isso que chama cauda equina, protegida, né, por um revestimento de meninge que é de dura mater, tá? Então a cauda equina está aqui dentro, ok? Muito bem. Aí a gente está falando aqui, né, dessa questão dos segmentos, níveis, e eu estou falando para você por várias vezes da questão dos nervos espinhais. Então a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o que são esses nervos espinhais e como eles são constituídos, tá? Então aqui a gente tem uma representação da medula espinal, e aí vou chamar a sua atenção aqui para essa região aqui que é anterior, essa região aqui é posterior, tá? E aí, de cada lado, perceba, sempre aos pares, tá? Eu vou ter um nervo espinhal que sai de um lado e o outro nervo espinhal que sai do outro. Aí aqui a gente está abordando um só com detalhes, né? Porque senão a imagem fica muito carregada. Mas exatamente o que a gente está vendo aqui é o que a gente vai ver também do outro lado. Aqui uma foto real, né, mostrando pra gente, então, pinçados aqui, ó, esses nervos espinhais, tá? Para você perceber que eles saem dos dois lados em determinados segmentos, né, da nossa medula espinhal. Cada segmento seria como se fosse um andar do prédio, como eu falei para vocês, tá? Então, qual é a composição do nervo espinhal? Vamos partir do seguinte princípio. Tudo o que está na região posterior da medula espinhal
diz respeito à sensibilidade, tá? Se é sensibilidade, é via aferente, ou seja, é uma coisa que está chegando, né? Eu sinto, então eu recebo aquela informação sensitiva, tá? Então, tudo que for referente à sensibilidade, tudo que chegar no sistema nervoso central, vai chegar na região posterior da medula espinhal, tá? Tudo aquilo que for motor, ou seja, tudo aquilo que for eferente, tudo aquilo que eu for executar como resposta motora, como por exemplo a movimentação de músculos das pernas, dos braços, vai sair da minha medula espinhal a partir das regiões anteriores ou ventrais. O que isso significa do ponto de vista prático para mim? Significa o seguinte, que aqui nas colunas posteriores da substância cinzenta medular, eu tenho corpos de neurônios que vão, na verdade, ascender, né, levar informações para áreas superiores do sistema nervoso central, tá? Ou seja, aqui na parte posterior, sensibilidade, e na parte anterior, motricidade. Então, corpos de neurônios estarão aqui que levarão informações até grupamentos musculares, por exemplo, que eu queira movimentar, certo? Como nós já comentamos, os nervos, eles são então constituídos por prolongamentos, né, de neurônios, que são os axônios, tá? E aqui o que a gente tem, ó, quando a gente tem essa estrutura conjunta, porque você pode perceber que tem uma raiz posterior e uma raiz anterior, tá? Então, a hora que essa raiz anterior se junta com a raiz posterior, a que a gente vai formar o nervo espinhal, tá? E o nervo espinhal, o que é importante você ter em mente? Que ele sempre vai ser um nervo misto. Por quê? Porque ele sempre tem uma raiz anterior, que sempre vai ser motora, porque tudo o que diz respeito à conexão com a parte anterior da medula é motor. Então, ele sempre vai ter um componente motor e ele sempre vai ter um componente sensitivo, porque tudo que está chegando aqui na minha medula chega através da coluna posterior da substância cinzenta, tá? Então, todos os nervos espinhais são nervos mistos, porque eles carregam tanto fibras motoras quanto fibras sensitivas, tá? É isso que a gente está representando aqui. Então, por exemplo, vamos pegar esse próprio nervo espinhal aqui. Pode ser que ele estivesse se dirigindo, vamos supor, a inervação da parte anterior do seu tórax, tá? Na altura aproximadamente do peito, ali no meio do externo, tá? Do osso externo. O que isso ia significar? Que aqui correndo, né, junto com essa... Correndo junto não, correndo como parte desse nervo espinhal, você ia ter tanto as fibras da sensibilidade dessa região torácica sua, assim como fibras motoras dessa região também, tá? E aí, então, tudo isso fazendo conexão com a medula espinhal, ok? Outro ponto que chama a nossa atenção, se a gente olhar aqui nessa secção, né, do nervo, a gente vai observar que, na verdade, ele é formado por incontáveis axônios, né? Então, cada uma dessas fitinhas amarelas aqui, ó, é um axônio, tá? E aí, esses axônios são revestidos por bainha de mielina, ficam agrupados assim em conjuntinhos, né? São centenas de milhares mesmo de axônios voltados para a inervação como parte desses nervos espinhais, tá? Então, essa visualização também é algo importante de você ter em mente. Outro ponto que eu já vou te destacar a partir daqui é esse gânglio aqui, tá? O que é um gânglio mesmo? A gente já definiu essa terminologia, né? O gânglio é um agregado de corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. Ou seja, eu não estou mais dentro da medula, então eu estou fora do sistema nervoso central. Se aqui existem corpos de neurônios, aqui é um gânglio, tá? E este gânglio, de fato, ele é um gânglio bem importante, bem representativo. Ele é o que a gente chama de gânglio da raiz dorsal, ou gânglio sensitivo. Por quê?
Porque os neurônios que trazem informações de sensibilidade, o corpo desses neurônios está aqui dentro. Então ele tem, na verdade, lá perto, já vai ter uma outra imagem que você vai conseguir ver bem, ele tem, por exemplo, trazendo informação de sensibilidade lá da sua mão. Ele tem os dendritos, aí isso vem como uma dessas fibrazinhas, uma não, várias, né? Dessas fibrazinhas amarelas aqui, correndo aqui dentro. Aí aqui tem o corpo deste neurônio e aí ele continua e entra aqui sempre pela coluna posterior, tá? Tudo que for sensibilidade sempre vai entrar pela coluna posterior. Ele entra aqui e aqui ele pode fazer sinapse com outro neurônio que vai se dirigir, por exemplo, lá para o encéfalo, para dar informações sobre a característica, sobre a qualidade daquilo que você sentiu. Por exemplo, era quente, era frio, era um toque suave, um toque áspero, enfim, dar mais informações de interpretação dessa sensibilidade. A partir dessa imagem também fica fácil da gente visualizar isso, tá? Ela tá em inglês, mas não fique desesperado por causa disso. Eu quero apenas que você acompanhe comigo essa questão da visualização mesmo da imagem, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma representação, né, de um membro, uma mão que está sentindo ali um toque, né, de água e a água está chegando ali com uma determinada temperatura, certo? O que isso significa, pessoal? Aqui em azul, nós temos a fibra que é responsável pela sensibilidade. Aqui eu estou representando uma só que são várias, né? Então, tem várias terminações sensitivas para captar informação de tato, temperatura, tudo isso a partir, por exemplo, das suas mãos, tá? Vai valer também para braço, perna, pé, tronco, abdômen, costas e assim por conseguinte. Por isso que você tem tantos pares de nervos espinhais, né? E aí o que acontece? Essa terminação sensitiva, ela vai captar essa informação. Ó, tem água batendo na minha mão e essa água tá quente, por exemplo, tá? Essa informação, ela vai ser levada lá para o nosso sistema nervoso central através do nervo espinhal. E ela vai chegar aonde? Sempre vai chegar pela raiz dorsal, tá? Então, sempre vai chegar aqui na coluna posterior. Sensibilidade sempre entra no sistema nervoso central pela coluna posterior da substância cinzenta. Só que repara só que interessante que é a configuração desse neurônio, né? Ele é um neurônio que a gente chama pseudo-unipolar, ou seja, parece que ele é dividido em dois, mas na verdade é uma divisão que ele... Perdão, parece que ele tem uma divisão só, mas na verdade ele tem duas, tá? Então ele vem trazendo, ó, aqui são terminais sensitivos, ele vem trazendo a informação. Aí aqui tem o corpinho dele, ó, o corpinho dele aqui, ó. Se o corpinho desse neurônio está fora do sistema nervoso central, porque não está dentro da medula, né? Se ele está fora do sistema nervoso central, ele está num gânglio. Esse aqui é o gânglio sensitivo da raiz dorsal que eu te falei, tá? Então, aqui estão todos os corpos de neurônios que estão chegando com sensibilidade a partir daquele determinado par de nervo espinhal que você está falando, tá? O outro prolongamento dele, né, um axônio, vai entrar aqui através da coluna posterior, fazer conexão, fazer sinapse com outro neurônio que pode, por exemplo, se dirigir para áreas de processamento cortical da sensibilidade, que você também já conhece, né? Por exemplo, o giro pós-central, né? A área somestésica, nós já comentamos sobre isso, certo? Muito que bem, só que o nervo espinhal, ele não é só parte sensitiva, né? Como nós já reforçamos, todos os nervos espinhais são mistos, então aqui também vai caminhar uma fibra motora, que é o que está representado de amarelo aqui. Imagine que ao ligar essa torneira, a pessoa colocou a mão debaixo d'água e a água estava muito, muito quente. O que ela vai fazer? Retirar essa mão. Isso é uma resposta motora. E como que ela vai fazer isso? Ela vai fazer, tanto ela pode envolver aspectos de reflexo, né, sem a necessidade das informações descerem de níveis tão altos do sistema nervoso central, mas pode ser tipo, não estava pelando, queimou minha mão. Estava quente, achei que estava um pouquinho quente demais, tirei, acho que eu vou mexer um pouquinho nessa temperatura aqui. Então, sabe, assim, a pessoa processou aquela informação e aí essa informação para ela retirar a mão vem de uma fibra motora que vai descer, por exemplo, do giro pré-central, que controla movimentos voluntários,
vem descendo, 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 até o segmento medular, que corresponde ao nervo espinhal, que tem fibras motoras que vão para a mão, tá? Então, isso aqui vai descer até a lombar? Não vai descer até a lombar. Lá na lombar, nós temos fibras que se direcionam para a perna. Eu estou falando de braço aqui. Então, muito provavelmente, essa região aqui, onde essas fibras motoras chegaram para estabelecer essa sinapse, está em nível torácico ou no finalzinho ali da cervical, tá? Então, o que vai acontecer? Chegou essa informação de vias superiores, acontece uma sinapse e toda informação motora sai pela parte anterior da medula espinal. Isso aqui vai sair pela raiz anterior ou ventral, isso se junta no nervo espinhal e essa parte motora segue para inervar a musculatura, que vai então dar essa resposta motora. Retirar a mão, manter a mão, o que a gente vai fazer em função daquilo que a gente sentiu, ok? Bem, pessoal, outro ponto que eu gosto de destacar, eu acho que essa imagem aqui pode ser bem ilustrativa, é essa questão dos gânglios, né? Porque aqui a gente consegue visualizar bem, essa é uma representação então da medula espinal, que a gente apenas rebaixou a substância branca, né, para ficar mais fácil de ver a substância cinzenta, tá? Para eu mais uma vez chamar a sua atenção. Se isso aqui tudo é nervo espinhal, é porque na parte de trás lá da minha substância cinzenta está chegando informação sensitiva, da parte ventral ou anterior está saindo informação motora. Aqui está o gânglio da raiz dorsal, né, ou gânglio sensitivo, que a gente já comentou. Sempre vai existir apenas para vias de sensibilidade, porque apenas os neurônios sensitivos são do tipo pseudo-unipolar. Então, só neurônio sensitivo tem essa morfologia diferente do corpinho dele ficar fora do sistema nervoso central, tá? Os neurônios motores, o corpinho dele está aqui, ó, dentro do sistema nervoso central. Por isso que não existe gânglio motor, tá? É só gânglio sensitivo, ok? Muito bem, só que você pode observar que aqui existe uma outra cadeia de gânglios, que eu quero apenas trazer uma informação geral para você sobre o que isso significa, tá? Isso aqui, que a gente chama de tronco simpático, vai também acontecer dos dois lados. Aqui estou representando de um lado só, mas do outro lado é igualzinho, tá? O tronco simpático vai ficar aqui fora também do sistema nervoso central, já fora do espaço da vértebra. Ele é bem ali do lado da lateral da vértebra, tá? Nas videoaulas demonstrativas você consegue visualizar isso. E se ele é um gânglio, isso significa que ali existem corpos de neurônios, certo? Só que corpos de neurônios estão aqui? De que corpos eu estou falando? Quando eu falo desses gânglios que fazem parte do tronco simpático, eu estou falando de corpos de neurônios que servem para a inervação de vísceras, de órgãos internos, intestino, estômago, esôfago, bexiga, essas coisas, tá? No componente simpático, ok? Quando a gente fala de inervação de víscera, de órgão interno, né? A gente tem tanto um componente simpático quanto um componente parasimpático, tá? A grosso modo, só para você entender aqui ao que eu estou me referindo, o componente simpático é aquele que está ativo quando você está em situações de estresse. Então, é ele que faz o seu coração disparar, a sua frequência respiratória aumentar, tá? Tudo isso é resposta simpática do sistema nervoso autônomo, ou seja, autônomo que funciona sem você dar ordens conscientes. Você não precisa ficar dando ordem consciente para o seu intestino se movimentar, para a sua bexiga se movimentar, né? Eles têm autonomia de funcionamento. Então, essa questão, né, envolvendo o sistema nervoso autônomo se divide no simpático, nessas questões de estresse, luta e fuga, né? Então, o coração dispara, frequência respiratória aumenta. E aí você tem também o outro componente, que é o parasimpático, que predomina nas situações de repouso. Então, que vão favorecer, por exemplo, a digestão, faz o seu coração bater um pouquinho mais devagar, dá aquela sensaçãozinha de molezinha, tá? Então, você tem esses dois componentes, simpático e parasimpático, quando você fala de inervação de vísceras, de órgãos internos, beleza?
No caso do simpático, é que a gente vai observar claramente essa presença do tronco simpático, que são então todos esses gânglios empilhados e interconectados aqui, tá? O parasimpático não tem tronco, a configuração dos neurônios fica um pouquinho diferente, tá? Mas isso não é momento da gente explorar agora. O que eu estou trazendo para você é porque, como o tronco simpático está muito próximo da medula espinal, a gente precisa identificar o que ele significa. Tudo bem? Muito bem, e aí então a gente caminha para o fechamento dessa nossa aula, falando sobre os segmentos medulares e os acidentes que podem acometer a medula espinal, tá? Então nós vamos considerar um segmento medular de um determinado nervo, a parte da medula onde fazem conexões os filamentos que fazem parte da composição desse nervo. O filamento radicular, pessoal, só voltando rapidamente na imagem, são esses filamentos aqui, tá? Então, ó, a gente vai considerar esses filamentos, tanto anteriores quanto posteriores, a gente pode chamar de filamentos radiculares. Beleza? E o que a gente tem então? A gente vai ter aqueles nervos cervicais, torácicos, lombares, sacrais, coxígeos, como nós já tínhamos identificado. Só que nós já sabemos que, em função da diferença de crescimento da medula espinhal com a coluna vertebral, a gente pode ter uma diferença na topografia, na localização da correspondência entre vértebra e segmento medular. Para a gente identificar isso, vale uma regrinha prática, tá? Então, o que a gente considera? Que entre os níveis das vértebras de C2, ou seja, lá da segunda cervical, então de nível C2 até T10, até lá embaixo, tá? Até o nível T10 de vértebra, adiciona-se 2 ao número do processo espinhoso da vértebra e tem-se o número do segmento medular subjacente. Ou seja, se eu falo assim para você, pessoal, por exemplo, lá no nível C6, da vértebra C6, sexta vértebra cervical, qual é o segmento medular que está passando por ali? Se eu estou entre C2 e T10, basta eu adicionar 2, que eu vou saber qual é o segmento medular. Então, o segmento medular que corresponde ao processo espinhoso de C6 é o segmento medular C8, tá? Basta fazer isso e aí eu vou saber qual é o segmento que está passando por ali, tá? E é fato, né, pessoal, se você observar, ó, o C8, ele tá nessa região aqui, ó o nervo espinhal, oitavo nervo, ó, onde que ele tá saindo? Daqui, do nível de C6, tá? Então, eu acrescentei 2 ao número do processo espinhoso da vértebra para saber o número do segmento medular que passava por ali, tá? Depois, aos processos espinhosos de T11 e T12, nós vamos ter os 5 segmentos lombares. Então, ó, todos os 5 segmentos lombares, que estão aqui em roxinho, eles estão passando abaixo desses segmentos T11 e T12, tá? Então, ó, T11 e T12, basicamente todos os segmentos lombares estão passando por aqui, tá? Aos processos espinhosos de L1, às vezes L2 também, correspondem os 5 segmentos sacrais, ok? Então, todos os 5 segmentos sacrais, eles estão na altura de L1, certo? Às vezes pega um pouquinho de L2 também, tá? Depois disso, só cauda equina, ok? Muito interessante, né, pessoal? E aí, por que isso é importante? Isso é importante por uma série de fatores, mas eu acho que o mais relevante é a gente comentar um pouquinho sobre o trauma raquimedular ou simplesmente trauma medular, tá? Que é uma lesão da medula espinhal. A lesão da medula, ela se apresenta como um grande problema de saúde pública, um problema bastante importante. E isso justamente pelo fato de que a maior parte das pessoas que sofrem lesão medular são pessoas jovens. E com isso elas estavam no auge da sua produtividade e acabam tendo limitações importantes que vão se refletir tanto profissionalmente quanto pessoalmente, economicamente, em várias esferas da vida da pessoa, né? É claro que a severidade
da consequência desse trauma depende muito da natureza e da extensão do trauma. Você tem traumas que são apenas compressivos, né? Então você tem danificações relativamente leves ali na medula, tá? Então, por exemplo, trincamento, uma fratura de uma determinada vértebra pode gerar um hematoma que comprime a medula espinhal. Se esse hematoma é retirado, as chances de melhora são grandes, porque não teve ruptura da medula, teve só um pequeno esmagamento pelo hematoma. Mas você pode ter outras situações que são progressivamente um pouco mais graves, como por exemplo quando você tem um deslocamento de uma peça vertebral ou mesmo um corte ali que danifica mesmo determinado setor da medula, que está em cervical, mas podia ser em qualquer setor medular, tá? Ou segmento medular. E você tem também aqueles quadros que são muito graves, com a secção completa da medula espinal, como a gente está observando aqui por um ferimento de arma de fogo, que foi responsável por seccionar, por cortar completamente a medula espinal. Qual é o prognóstico nesse caso? Péssimo. Por quê? Porque você cortou a via de passagem de tudo o que estava ali para baixo, não vai mais conseguir subir, e tudo o que estava ali sendo processado lá em cima e precisava descer, desse ponto não vai passar mais, tá? Então, esse é um aspecto importante. A gente tem que considerar a extensão da lesão, tá? A natureza da lesão, para daí a gente também inferir a localização dela e aí esse prognóstico. Quanto mais baixa for a lesão, melhor tende a ser o prognóstico, tá? Então, quanto mais você tiver níveis medulares acometidos da torácica para baixo, o que é que você vai ter? Um acometimento de nervos espinhais relativos à inervação de membros inferiores. Então, da torácica para baixo, né, determinado ali mais ou menos do meio da torácica para baixo, quando o paciente tem uma lesão importante, ele acaba ficando paraplégico, tá? Já quando o paciente tem lesões muito altas, ou seja, lá em cima, lá na coluna cervical, próximo, né, dessas vias altas aqui do sistema nervoso central, mais grave é a situação. O paciente fica tetraplégico, tá? Então ele perde movimentos e sensibilidade da parte da lesão para baixo. Se essa lesão está alta, daqui para baixo ele não sente, não movimenta mais nada. É o paciente tetraplégico ou quadriplégico, tá? É interessante a gente complementar, pessoal, 2 pontos, né? Que as etiologias, quais são as etiologias comuns de lesões medulares? E nos chama muito a atenção o fato de que nós temos uma grande proporção de lesões medulares devido a ferimento por arma de fogo, tá? E nós temos também bastante em relação a quedas e acidentes automobilísticos, ok? Então são etiologias importantes, tá? E geralmente o nível acometido é o nível torácico, ok? Então uma boa parte dos pacientes vai ter comprometimento mais ou menos da altura do abdômen para baixo, né? Sem a possibilidade de movimentar adequadamente, nem de sentir adequadamente a parte do abdômen, das pernas, pés, ok? Pessoal, pode melhorar, não melhora, o que a gente tem em função disso? Pode sim haver melhora, tá? De determinados tipos de lesão. Isso, claro, depende do tipo, da extensão da lesão, da natureza da lesão, né? Uma lesão de secção completa não vai melhorar, né? Sejamos sinceros. Agora, uma lesão compressiva, uma secção parcial, isso pode ter algum grau de melhora, tá? No começo, logo depois, né, do acidente medular, a nossa medula ela passa por uma situação que a gente chama de choque medular. É como se ela desligasse tudo dali para baixo. Só que esse quadro geralmente é reversível, tá? Então, para se falar com certeza sobre o prognóstico de um determinado paciente que sofreu lesão medular, a gente precisa esperar pelo menos 6 meses a 1 ano para passar essa fase do choque medular, dá tempo da medula tentar se recuperar dentro das possibilidades dela, para daí a gente ter certeza se o paciente vai conseguir recobrar algum tipo de sensibilidade de movimento ou não. Claro que com muita ajuda, principalmente da neurologia, da fisioterapia e da terapia ocupacional.
do ponto de vista psicológico, é extremamente importante nós destacarmos também a função de vocês, profissionais da psicologia, sempre estimulando, reabilitando e reforçando o paciente no sentido de que o nível de lesão que ele tem não define a vida dele, né? Muitas vezes as limitações elas são muito mais interiores do que vindas em função do acidente, né? A pessoa ela pode descobrir uma série de outras habilidades, se adaptar à sua nova condição e continuar com uma vida ativa, saudável, produtiva e independente. Nesse sentido, o serviço da psicologia é, sem sombra de dúvidas, fundamental. E aí aqui, fechando, eu deixo para você também um quadrinho, né, de consulta, pode ser importante para você na sua prática profissional, do que a gente espera encontrar com determinadas lesões, né, ao longo da medula espinhal, tá? Então, basicamente vai seguir aquilo que eu já falei para você, mas tem algumas complementações, tá? Então, vale a pena você dar uma lida com calma nesse quadrinho, para você entender os comprometimentos, como que quanto mais alto, mais grave, quanto mais baixo, menos grave tende a ser esse efeito da lesão, tá? E aí, por fim, pessoal, vamos assistir rapidamente juntos a um videozinho, ele é bem curtinho, a Faculdade de Medicina da USP de São Paulo que fez, deixo o link aqui se você quiser assistir em outros momentos também, sobre a lesão medular. Eu acho que ajuda a gente a enxergar um pouquinho melhor essa história toda. Homem virtual, lesão medular. A medula espinhal é a continuação do cérebro que fica no interior da coluna vertebral e funciona como a parte alongada do sistema nervoso central. No adulto, em média, ela atinge entre 44 e 46 centímetros. A medula se comunica através de nervos que se unem e formam os nervos espinhais, responsáveis pelos movimentos e pela sensibilidade do nosso corpo. A medula também leva impulsos nervosos das várias regiões do corpo até o cérebro. A lesão medular é a causa traumática mais comum de paraplegia e tetraplegia. Uma lesão na medula provoca o choque espinhal, ou seja, há uma paralisação dos impulsos nervosos, que pode ser temporária ou não. Quando a lesão acontece na região cervical, que é a região do pescoço, ocorre a paralisia dos braços e das pernas. Este é o caso da pessoa que fica tetraplégica. Já quando a lesão acontece na região do tórax ou da lombar, a pessoa fica paraplégica, ou seja, tem a paralisia apenas das pernas. Como a medula espinhal é muito importante, o processo de reabilitação é longo e quase sempre é um desafio para os profissionais de saúde e principalmente para os próprios pacientes. Tenha cuidado e previna-se de acidentes. Aprenda mais. Então é isso, pessoal. Essas são as nossas considerações sobre a anatomia e funcionalidade da medula. Vejo você no próximo vídeo. Bons estudos!